Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre proporcionalidade, tá bom? Vamos lá. Então, eu trouxe para a gente aqui um PowerPoint falando um pouco sobre a proporcionalidade e como que ela funciona. Depois, a gente esclarece qualquer tipo de dúvida pelo grupo, tá bom? Então, vamos lá. Proporcionalidade é o tema que tem sido trabalhado pelo Centro de Mídias atualmente, essa semana, né, que trata-se da habilidade de 17 do nosso currículo paulista. Vamos ver o que se trata isso. Então, eu coloquei aqui uma teoria, uma contextualização, falando sobre a proporção. Lembrando que, para a gente falar sobre proporção, a gente não pode esquecer da razão. E toda razão é uma divisão. E toda fração também é uma divisão, né? Então, eu coloquei aqui no canto direito, perdão, no canto esquerdo aqui da tela, ó, o que a gente está falando um pouquinho sobre razão, que é o quociente entre duas grandezas, ou seja, é a divisão do denominador pelo numerador. E a gente chega no valor e esse valor é chamado de razão. Do lado aqui está falando sobre proporção. Igualdade entre duas ou mais razões. Ou seja, como se eu estivesse dividindo uma fração, 10 dividido por 5, vai ser a mesma coisa que 20 dividido por 10. Na mesma situação, nós vamos ter a razão, que é uma constante, a gente chama ela chamada de constante, porque deu o valor 2 e ela é usada esse símbolo que é a letra K. A letra K, na matemática, ela lembra, então, sobre a constância, ok? Então, ele fala aqui bem especificado sobre a razão e a proporção e traz para a gente bastante definições. Depois vocês leem um pouquinho com mais calma e nós vamos entender nos próximos slides com uma facilidade maior. Dentro da proporção, nós temos as grandezas. As grandezas são tudo que pode ser medido, mencionado. E aí a gente tem dentro dessas grandezas a diretamente proporcional, que está aqui do meu lado esquerdo, como também a inversamente proporcional, que está aqui do lado direito. Vamos falar um pouco melhor sobre elas. No geral, uma proporção tem 4 termos. Podemos escrevê-las na forma. Vamos lá, ó. A está para B, assim como C está para D. Lendo dessa forma, eu posso afirmar que a letra A e D ela é chamada de extremo e a letra C e D é chamado de meio. Lembrando que B e D tem que ser diferente de zero. Vamos escrever isso de outra maneira, talvez ficou um pouco mais confuso, escrito essa divisão em forma de fração. Olha lá. Por que é chamado de meio e de extremo, né? Nós colocamos assim, no formato de uma fração, que toda fração é uma divisão, e aí nós podemos escrever de outra maneira, a maneira tradicional, ó. O A está dividindo o B, que vai ser um resultado igual ao C dividido pelo D. Agora vamos entender por que o A e o D é chamado de extremo e o B e o C é chamado de meio. Olha lá. É porque eles estão literalmente no meio. O B e o C estão no meio dessa montagem, dessa divisão de forma escrita diferente, ó. Olha lá, quem são os extremos? Quem é os que estão na ponta, nas pontinhas, tá bom? Então, é a nossa definição de extremo e de meio. Agora, nós vamos falar um pouquinho na parte de exemplificação. O 6 e o 10 são proporcionais
a 15 e 25, vamos montar no formato da fração para a gente entender. O 6 está para 10, assim como o 15 está para o 25. Fazendo a multiplicação dos extremos, eu tenho o valor de 150. Fazendo a multiplicação do meio, eu tenho o valor de 150. Então, eu posso dizer que essas duas frações, elas são proporcionais. Um outro exemplo, o mesmo sentido, só que com números diferentes. O 3 está para 4, assim como o 15 está para o 20. Multiplicando os extremos, eu tenho 60, multiplicando os meios, eu tenho 60 também. Então, eu tenho uma fração proporcional, ok? Vamos lá. Agora nós vamos falar sobre diretamente proporcional. Diretamente proporcional, eu costumo usar bastante um exemplo que é bem fácil. Funciona da seguinte maneira. Quando você tem vamos falar de uma coisa do cotidiano. Aqui nós colocamos uma tabelinha sobre a fabricação de parafuso. Demora 1 minuto para fazer 10 parafusos. 2 minutos eu vou fazer quantos parafusos? 20 parafusos, dobrou a quantidade. Se eu tiver 3 minutos, quantos parafusos eu vou fazer? 30 parafusos. Ou seja, quanto mais tempo, maior a quantidade. Por isso que eu coloquei essas duas setinhas, as duas voltadas para cima. Por quê? Porque quando uma grandeza, nessa situação, a grandeza de um lado é o tempo, a outra grandeza é a quantidade, as duas elas sobem de maneira gradual, proporcional. Outro exemplo seria, por exemplo, podemos falar sobre um bolo. Se você vai fazer um bolo e usa 2 ovos, 2 xícaras de açúcar, 2 xícaras de farinha, você faz um bolo. Se você for fazer 2 bolos, o que você vai fazer? Usar 4 ovos, 2 xícaras de farinha, 2 xícaras de açúcar, ou seja, você vai dobrar a quantidade na mesma proporção. Porque se você colocar mais açúcar, menos óleo, mais ovos e deixar, o que vai acontecer? Vai dar uma receita errada e não vai dar certo esse bolo, ok? Então, diretamente proporcional, as duas grandezas, elas sobem ou elas diminuem de maneira igual, na mesma proporção, com a mesma quantidade. Ok. Agora nós vamos falar sobre inversamente proporcional. A própria palavra, ela já te traz uma definição de inverso. Percebam que aqui a minha setinha, uma do lado esquerdo, está voltada para cima, já do lado direito está voltada para baixo. A minha grandeza desse lado é a velocidade, do outro lado é o tempo. Vamos lá. Se eu demoro na verdade, tenho uma velocidade de 5 km por hora e demoro 16 horas para chegar no local, se eu aumento a minha velocidade de 5, ela foi para 10, o que vai acontecer com o meu tempo? Meu tempo vai diminuir. Ou seja, quanto mais rápido eu for com o carro, menor vai ser meu tempo que eu vou demorar para chegar até o local. Quando a velocidade sobe, o tempo diminui, ok? Tá certo. Então, essa nossa teoria que eu gostaria de falar para vocês da proporcionalidade. Eu vou passar para vocês algumas atividades pelo grupo e qualquer dúvida também eu estarei disponível para esclarecer. Tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus, até mais.